Pronto. Leis de Newton, né, pessoal? Eu cheguei a trabalhar as três leis de uma vez só, já para vocês ou não? Acho que não, né? Só falei de força um pouquinho, o que que ela faz, para que que ela serve, né? Tá. Então vamos começar fazendo o enunciado das três leis, tá? Já deixar mais formalizado. Vamos lá. Beleza. Então acho que agora podemos começar. Vamos recapitular algumas coisas que eu comentei na semana passada, pessoal, para a gente poder dar a continuidade no assunto. Na semana passada a gente começou a falar de força e tentamos entender qual que era, afinal de contas, a relação entre força, velocidade e aceleração. Então, assim, de maneira resumida, a gente pode dizer que força ela tem algumas propriedades, né? A força é um tipo de, não sei como nem falar isso, mas a entidade física que é capaz de causar alterações de movimento do corpo, mudando a velocidade, né? E quando a gente fala em mudança de velocidade, a gente está falando da mudança ou do módulo, ou da direção, ou do sentido. Então a força ela não serve só para fazer você correr mais. Ela serve também para fazer você virar. Resumidamente é isso. Força também provoca deformações. A gente vai falar sobre constante elástica e tal. E por meio de forças a gente também consegue manter corpos em equilíbrio. Todas essas características a gente vai tentar resumir então nas três leis, tá? Primeira, segunda e terceira. E aí a gente vai a cada exercício de mecânica aplicar essas leis dentro da situação. Então vai haver exercícios em que os corpos vão estar em equilíbrio, eu vou aplicar uma das leis. Vai ter exercícios onde os corpos estão em movimento, eu vou aplicar outra das leis. Então, estudar três leis é basicamente enxergar maneiras diferentes de você resolver um exercício. A primeira lei, que é conhecida como lei ou princípio da inércia, ela vai falar sobre todos os tipos de situações onde a força resultante no corpo é zero, tá? Então, uma coisa que é importante da gente olhar com carinho. A palavra inércia é uma propriedade que é intrínseca do corpo. Então, inércia é uma propriedade da matéria. E essa propriedade da matéria, ela está associada ao que a gente chamava lá antigamente, na filosofia grega, de estado natural dos corpos. Lembra, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês na semana passada sobre isso, eu comentei muito na sala 1 ontem, que o primeiro cara que fala sobre essa história de estado natural dos corpos é o Galileu. Ele vai dizer assim: olha, existem dois estados naturais do corpo, que são o repouso e o MRU. Em que circunstâncias o corpo está em repouso ou MRU? Quando ele está no seu estado natural. E o que que é o estado natural na mecânica? É um corpo sem força resultante agindo nele. É um corpo livre da ação de uma força. Tudo bem? É, é muito difícil a gente imaginar um corpo livre da ação de forças. Tipo, sem força nenhuma agindo nele. Mas eu consigo imaginar, por exemplo, corpos onde a força resultante é zero. Né? Então, por exemplo, eu estou parado aqui. Se eu estou parado em relação a vocês, significa que eu estou no meu estado natural. Se eu estou no meu estado natural, a minha força resultante vale zero. O que significa que eu posso ter forças aplicadas sobre mim, mas a resultante delas é que precisa dar zero. Tudo bem? O que é um pouco contraintuitivo, a gente também falou sobre isso na aula da semana passada, né? O que é um pouco contraintuitivo é a gente imaginar que um corpo pode estar em movimento sem força resultante. Isso tem sentido, porque força não causa movimento. Força altera movimento. Então, se o corpo está em movimento retilíneo e uniforme, a gente poderia dizer que tudo nesse movimento é constante. O módulo da velocidade, módulo, a direção
e o sentido da velocidade são constantes. Se isso é verdade, então não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força. Tá bom? Beleza? Isso é a lei da inércia. Existem vários exercícios do vestibular, no vestibular, que trazem pra gente situações cotidianas onde você presencia os efeitos da inércia, né? A inércia ela tem alguns efeitos que a gente experimenta, né? Por exemplo, imagina que você tem um carro. Imagina que você tem um carro e dentro desse carro você tem uma pessoa, tá bom? Vamos imaginar que o carro esteja se deslocando com uma velocidade v para a direita, ok? Vamos supor que a velocidade é constante, ok? Então ele está andando em movimento uniforme. Qual a velocidade desse cara aqui, ó, em relação ao carro? Hã? É zero. Ele está parado em relação ao carro, né? Agora, em relação a nós, que somos observadores fora do carro, a velocidade dele também é v, concorda? Beleza. Vamos supor que o motorista, de maneira muito brusca, pise no freio. No momento em que o motorista pisar no freio, pá, e o carro começar a derrapar, muito bruscamente, o carro está sofrendo uma força para trás, não tá? Porque ele está freando, que é o atrito. Só que essa força, ela é uma força exercida entre o carro e o chão. Essa força que faz o carro parar seria um atrito, concorda? Agora, qual que é o problema? Este cara lá de dentro não está sendo puxado para trás. Então, o que vai acontecer com ele na hora que o carro parar bruscamente? Ele vai continuar andando, a menos que alguma força atue sobre ele. Ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, porque sobre ele não atuou nenhuma força. Ele vai parar lá no poste. Entende? Por isso que quando você tem acidentes muito violentos, e a desaceleração, sobretudo, é muito brusca, pode acontecer da pessoa sair para fora do carro. Por isso o cinto de segurança é importante, tá? Então isso aqui é um efeito de inércia, né? Esse efeito de inércia, ele é muito curioso, porque para a pessoa que está lá dentro, ela vai de fato achar que ela está sendo jogada para fora. Ela vai ter uma sensação de que ela está sendo empurrada para fora. Mas na verdade isso é um efeito de inércia, tá? É, um efeito de inércia muito parecido é o que acontece nas curvas, no movimento circular, né? Imagina, por exemplo, então, ó, deixa eu colocar aqui. O corpo se movimenta pela inércia. Pela inércia, tá bom? Um outro caso que é muito famoso para a gente exemplificar movimentos provocados pela inércia, né? É o caso de um corpo fazendo uma trajetória curvilínea. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um corpo e dentro do corpo eu tenho uma pessoa. Então a pessoa está parada em relação ao corpo. Esse corpo, ele está descrevendo uma trajetória curvilínea. Então ele tem uma velocidade tangencial ou linear, se você preferir, tá? E para ele estar fazendo a curva, é necessário a existência de uma força. Essa força, ela vai atuar para o centro, tá? Então, no momento em que o corpo passa por aqui, o corpo ele está sofrendo ação de uma força. Só que a pessoa em si não está sofrendo ação da força. Então, na hora que o corpo virar um pouquinho aqui, ó, naturalmente a pessoa ela tende a ficar nessa trajetória. Então, o que que começa a acontecer para a pessoa que está lá dentro do corpo?
Cada vez que o corpo vira para o lado assim um pouquinho, a pessoa começa a ser jogada para o outro lado. O corpo vira mais um pouquinho, ela é jogada para o outro lado. Então, se você somar todos os efeitos que vão acontecendo ao longo da curva, para a pessoa, parece que ela está sendo jogada para cá, ó, para cá, né? O corpo vira, ela desloca um pouquinho. O corpo vira mais um pouquinho. Então, no final das contas, se o corpo ficar girando muito rápido, assim, ela começa a ser esmagada contra a parede aqui. Isso aqui é a inércia dela. A inércia. Fica uma dica muito preciosa para esse tipo de exercício, tá? Percebe que o movimento de inércia, ele é sempre contrário à força do corpo. Então, ó, você tem um corpo e o outro corpo lá dentro. A hora que o corpo de fora começa a sofrer uma força para a esquerda, a inércia joga o corpo para a direita. Aqui é a mesma coisa, ó. A hora que a força começa a jogar o corpo para o centro, centrípeto, a inércia joga o corpo para fora, centrífuga. Então a inércia, ela é sempre contrária ao movimento da força, tá? Quer ver um outro exemplo? Só mais um, tá? Imagina que esse quadrado aqui, ó, seja o vagão de um trem, tá bom? E eu vou pendurar nesse teto do vagão um barbante e vou pendurar uma bolinha aqui, tudo bem? E eu vou fazer três desenhos. E pelos três desenhos vocês vão ter que me dizer o que está acontecendo com esse vagão. Se ele está andando ou se ele está parado. Se ele está andando para a direita ou se ele está andando para a esquerda. Se ele está andando em movimento uniforme ou uniformemente variado. Isso é um tipo de exercício muito comum, tá? Ó. Situação número um. Vou colocar aqui, vai. Melhor. Situação número dois. Vamos colocar uma em dois, depois eu coloco a três. Tá aqui. Então, isso aqui é um vagão, e isso aqui é um barbante preso numa bolinha. A pergunta é: esse vagão, ele está parado ou ele está andando? Parado? Tudo bem? Mas ele pode estar andando também. Ele pode estar em MRU. Tudo bem? Professor, mas como que você sabe isso? Gente, você está olhando para o corpo, ele está completamente na vertical, não está? Se eu perguntar para você o seguinte, quais são as forças que estão agindo nesse corpo? É um peso e uma tração. Fica claro isso, porque como o pêndulo ele está bem na vertical, não teria nenhuma força atuando nem empurrando ele para lá e nem atuando empurrando ele para cá. Então eu posso dizer, por exemplo, que esse corpo ele está com uma força resultante zero. Então das duas uma, ou ele está parado ou ele está em MRU. Tudo bem? Beleza. Agora olha para essa situação, cara. O que será que pode estar acontecendo com esse vagão, hein? Ele está acelerando? Para onde? Para a direita. Olha, ele está acelerando para a direita. Professor, como que você sabe que ele está acelerando para a direita? Simples. Observa que, por conta da inércia, a tendência do pêndulo foi ter ficado para trás, né? O pêndulo ele teria que estar aqui, não teria? Na medida em que você puxa o vagão para a direita, daí o termo que o Carlos usou, está acelerando, esse corpo ele tenta ficar por inércia. Ele tenta ficar por inércia. Então, de fato, ele está acelerando para a direita. O fato dele estar acelerando para a direita não quer dizer que ele esteja indo para a direita. Ele pode estar em duas situações possíveis. Ele pode estar com a velocidade para a direita, juntamente com a aceleração, aqui.
Nesse caso aqui, ele está acelerando e o negócio está indo para trás. Ou então ele podia estar fazendo outra coisa. Imagina, por exemplo, o vagão andando para lá, ó, e de repente o cara mete o pé no freio. A bolinha não tenderia a ir por inércia? Então, uma outra possibilidade para esse tipo de movimento é o vagão estar indo para a esquerda, freando. Vê se faz sentido essas duas situações para vocês, tá? E a mesma coisa aconteceria se eu jogasse o negócio para cá. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui um outro vagão. Tem exercício, tá, gente? Que o cara vai pedir pra gente calcular esse ângulo aqui, tá? Mas não é difícil, não. Tem só um jeito específico de fazer. Ó, e esse aqui? O que está acontecendo com esse vagão? Bom, ele está acelerando para onde? Para a esquerda, né? Tem alguma coisa puxando ele para a esquerda. Ó, uma coisa que eu fiquei bem feliz agora, pelo que vocês estão falando, é que ninguém falou em velocidade. Isso é muito importante. O fato de você ver o pêndulo deformado assim, ó, não tem nada a ver com a velocidade. O problema é a aceleração. Então, ó, se aparentemente ele está sendo jogado para lá, é porque tem alguém puxando ele para cá. Então, se o vagão está com aceleração para a direita, ele pode ter duas possibilidades. Se a velocidade também for para a direita, o movimento é acelerado. Se a velocidade for para a esquerda, o movimento é retardado. Tá bom? Professor, Ali também vale a mesma coisa, né? Ó, aqui seria movimento acelerado. Então, por exemplo, imagina que o vagão está parado. Você está lá no vagão parado. Aí o vagão começa a andar para frente. Você para trás, né? Tá? professor, Oi. aquilo que o senhor falou é que então o corpo vai tender a ir em uma direção, em um sentido oposto Ao da da, aceleração. da aceleração. Essa é a Obrigada. sacada. O corpo, quando ele está dentro do corpo que está sendo acelerado, quando você está dentro do corpo, você sempre vai ser jogado para o lado oposto de onde ele está acelerando. Então, se ele está acelerando para a direita, você é jogado para a esquerda. Se ele acelerar para a esquerda, você joga para a direita, tá? Por isso que aqui, ó, se a pedrinha, se a bolinha está sendo jogada para a esquerda, eu sei que o corpo está acelerando para a direita, tá? Eu falei que eu ia fazer só mais um, mas agora fazendo eu lembrei outro, cara. Esse aqui é muito bom. É, esses efeitos de inércia que a gente está vendo aqui, eles são efeitos horizontais, né? Presta atenção no que eu vou falar agora. Eles são efeitos horizontais. Existe efeito de inércia vertical. Vamos imaginar uma pessoa dentro de um elevador. Vamos imaginar uma pessoa dentro de um elevador. O elevador agora ele vai se movimentar para cima e para baixo. Então existe um efeito de inércia nessa situação. Quando você está numa situação como essa, dentro de um vagão, dentro de um carro, alguma coisa que está em movimento horizontal, o teu efeito de inércia ele é horizontal. Você é jogado para os lados, ou para frente, ou para trás. Agora, como seria em você um efeito de inércia vertical? Você tem duas possibilidades. Vamos imaginar uma situação assim. Primeiro, pensa no elevador andando para cima ou para baixo, tanto faz, sem aceleração. Quando você está num elevador, que a maioria das vezes é assim que acontece. Quando o elevador está subindo, a gente poderia dividir o movimento do elevador em três fases: começo, meio e fim. O começo é quando ele está acelerando. Depois que ele acelerou, atingiu lá a velocidade de cruzeiro dele, ele vai embora até chegar no andar. Quando chega no andar, ele freia.
Então, boa parte do caminho de um elevador é feito assim. Numa situação como essa, a pessoa não vai sofrer nenhum efeito de inércia. Justamente por quê? Porque está na primeira lei. Não tem força, não tem efeito de inércia. Agora, imagina se eu instalasse no elevador um jato, igual o motor Merlin da Falcon. Vou mandar o cara para casa do caralho agora. Ó. E agora? Eu estou acelerando o elevador para cima. Qual é o efeito de inércia que eu vou sentir lá dentro? Como eu, por uma tendência natural, quem começa a subir o elevador? Na medida em que o elevador sobe, ele empurra os meus pés no chão. E eu tendo a ficar por inércia. Então eu vou experimentar uma aceleração ao contrário. Isso vai fazer com que você se sinta mais pesado do que você realmente é. Porque é como se tivesse alguém te apertando contra o chão do elevador. Só que na verdade não é alguém te apertando, é você que quer ficar. Então aqui você tem uma. E aí veja, né? O elevador está para cima, a aceleração. Isso significa que ele pode estar subindo acelerado ou descendo e freia de repente. Imagina uma situação de um elevador caindo e você junto lá dentro, e de repente o elevador aciona o freio. Quando ele aciona o freio, você tende a continuar por inércia. Então você aumenta uma sensação de peso aparente aqui. Você tem um aumento na sensação de peso, de peso. Ô, gente, presta atenção na palavra sensação. Essa palavra está dizendo para mim, em outras coisas, que o peso é uma coisa subjetiva, tá? Você não, o que você está sentindo não é o teu peso necessariamente. A gente vai discutir isso com mais aprofundamento, mas por enquanto você precisa saber isso, tá? Então aqui você tem um efeito de inércia de ir para baixo. E o contrário também. E o contrário também. Eu posso meter eu posso tentar acelerar o elevador para baixo. Acelerar o elevador para baixo. Então tenta imaginar o seguinte, ó. Tem uma pessoinha aqui dentro. Essa pessoinha, ela tá encostando os pés dela no chão. Então, imagina assim, ó, minha mão é o chão do elevador. Aqui tá a pessoinha. Se o elevador começa a acelerar, ó, a pessoa por inércia, ela tende a ficar, não tende? Então se isso aqui, ó, ficar prolongadamente, é como se a pessoa começasse a perder o contato do chão. Ela começa a sentir que a força que o pé dela faz no chão fica menor. Ela começa a se sentir como se fosse mais leve. Então aqui você tem uma diminuição da sensação de peso, tá bom? Eu acho que esses casos, eles são os casos mais interessantes da gente pensar nessa, para sair um pouco desse negócio do cinto de segurança, né? Fala. É. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta, então, Malu. Por que que o corpo tem tendência a sempre ficar com o corpo com a força restante zero? Porque a força depende de um outro agente. Tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: se o corpo não for provocado, entre aspas, ele fica inércia. É, isso pra mim soa, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas soa muito parecido com o princípio de Le Chatelier. No princípio de Le Chatelier, o que que você precisa fazer para tirar um sistema do equilíbrio? Perturbar. É o mesmo caso da inércia, tá? Então a inércia é uma tendência do corpo não ter forças. Perfeito, tá bom? Bom, e se o corpo tiver força? Aí a gente sai da primeira lei.
Professor, Oi, você pode voltar do lado dos pêndulos só para eu tirar a foto rapidão, que a câmera. você quer ficar onde? Onde que você quer que eu fique aqui? Isso, aí só abaixa a cabeça porque Melhorou? agora você tá na frente dos quadrinhos aí. Tá bom assim. Obrigada. Tá ótimo. A segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. O que que ela vai dizer? Ela vai tratar do caso em que o corpo não está em inércia, tá? Bom, se o corpo, vamos lá, se o corpo está em inércia, é porque a força resultante é zero. Então, a segunda lei, ela vai dizer o que acontece quando a força resultante for diferente de zero. Gente, notem que eu estou sempre usando a palavra resultante, resultante, tá? Isso é muito importante, depois vocês vão entender por quê. Então, ele diz assim, olha, se a força resultante do corpo é diferente de zero, significa que o corpo possuirá ou possui uma aceleração. Uma aceleração, ok? A segunda lei é essa, acabou. Só que, óbvio, vamos fazer os desdobramentos dela. Se o corpo possui uma aceleração, então a gente precisa saber o módulo, a direção e o sentido, já que nós estamos falando de vetor, tá? Então vamos começar pelos mais fáceis. Direção e sentido, gente. Qual a direção e qual é o sentido de uma aceleração? São os mesmos da força. Lembra que na aula da semana passada a gente fez uns desenhinhos. E eu falava, galera, se você está aplicando uma força resultante para cima, você tem que acelerar o corpo para cima. Se você está aplicando uma força resultante para a direita, o corpo acelerará para a direita. Então, a direção e o sentido são os mesmos da força resultante, tá? Então, por exemplo, imagine um corpo que está sob ação de uma força resultante que está formando um certo ângulo com a horizontal. Então, ela não é nem horizontal nem vertical. Então, uma vez que o corpo está sendo puxado, sei lá, enfim, está sendo aplicada no corpo uma força resultante dessa direção e sentido, significa que a aceleração dele também será. Então, ó, vem cá, volta um pouco aqui. Primeira lei, uhum. Segunda lei, segunda lei. Aqui a força resultante no elevador está apontando para onde? Para cima. Aqui a força resultante do elevador está apontando para onde? Para baixo. No vagão aqui, a força resultante está apontando para onde? Para a direita. Entenderam? Tá? Toda vez que o corpo está na segunda lei, a aceleração e a força têm que coincidir. Muito bem. E o módulo da aceleração? Aqui é legal. Foi aqui que o Newton falou sobre constante de inércia. A Malu tinha falado ali, né? Eu posso pensar então que a inércia é uma tendência do corpo a não ter força? Pode. Se o corpo não tiver força, ele não acelera. Tá, e se eu jogar uma força no corpo, ele acelera. Mas ele acelera quanto? O Newton descobre que a aceleração do corpo, ela é inversamente proporcional à massa dele e diretamente proporcional à força que você faz nele. Mano, isso aqui é a coisa mais intuitiva do mundo. Quanto mais forte você empurra uma coisa, mais ela acelera. Quanto mais pesada essa coisa, menos ela acelera. Já tentou empurrar um sofá? Entende? Tenta aplicar uma força para conseguir arrastar um sofá.
e usa a mesma força para arrastar um copo. Entende qual a diferença? Tá? Tanto é, gente, que o Newton, ele nem chamava isso aqui de massa, né? A gente chama de massa hoje, mas na época ele chamava isso aqui de constante de inércia. Porque ele falava o seguinte: quanto maior for a massa do corpo, mais difícil é para você tirar ele do repouso. É daí que vem essa noção nossa de que inércia é uma coisa meio. Você fala, ô inerte. Tá? Porque a ideia de você entender o que é a inércia é pensar qual a força que você faria para tirar um corpo do repouso. Essa força depende da massa, tá? Beleza? Então isso aqui é chamado, dentro do Newton, de constante de inércia. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma das primeiras aulas que a gente teve esse ano, lá na segunda aula, eu acho, se não me engano, quando a gente estava falando de propriedade da matéria, eu tinha comentado en passant que massa não significa quantidade de matéria. Agora a gente entende o que é a definição de massa. A definição de massa, gente, ela não é química. A definição de massa tem a ver com essa relação aqui. O que é a massa? A massa é uma grandeza que vai indicar para a gente o quão difícil é para você acelerar um corpo. Quanto mais massa tem um corpo, mais difícil é para você mudar o movimento dele. É só pensar o seguinte: imagina um caminhão numa ladeira e imagina uma bicicleta numa ladeira. O que é mais fácil, você mudar o movimento do caminhão ou da bicicleta? Porque a bicicleta é menor. Então, qualquer forcinha que você aplique na bicicleta, ela já, já varia muito a velocidade. Agora, como o caminhão é maçudo, para você conseguir acelerar o caminhão um pouquinho, você precisa de uma puta força. Então, a constante tem a ver com a dificuldade que você tem. A definição mais certa é a seguinte: a constante de inércia mede a dificuldade que você tem de causar variação na quantidade de movimento do corpo. Vocês lembram como é que calcula a quantidade de movimento? Lembra disso aqui, ó? Isso aqui é a quantidade de movimento. A gente fala sobre isso mais lá na frente. Agora pensa comigo. Imagina um carro andando, você aplica uma força nele, ele acelera. Se ele acelera, ele não tem um delta V? Se ele tem uma variação de velocidade, ele tem uma variação de quantidade de movimento. Então a força em si, ela vai provocar variações na quantidade de movimento do corpo. Por quê? Porque ela varia a velocidade dele. E aí qual que é o lance, né? Quanto maior a força para você variar a quantidade de movimento, é porque mais pesado é o corpo. Tá? Por isso que eu falei, a constante de inércia tem a ver com a capacidade que uma força vai ter de alterar a quantidade de movimento. Tá? Beleza, vamos continuar. Desculpa. Gente, um alertazinho aqui sobre a questão da palavra resultante, que eu estava falando agora há pouco. Falei, olha, a segunda lei de Newton ela é clara. Ela não está falando que força é igual a massa vezes aceleração. Ele está falando que força resultante é massa vezes aceleração. Por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes você vai estar diante de situações assim, ó. Imagina que você tem um corpo com uma certa massa m, e esse corpo ele está sob a ação de algumas forças. Vou colocar uma força aqui, F1. Eu vou colocar uma força aqui, F2. E vou colocar uma terceira força aqui, F3. F3. Tudo bem? Aí eu chego para você e falo assim, ó. Considerando que a massa do corpo é 1 kg e que os valores de F1, F2 e F3 em módulo, né?
Porque aqui, gente, uma coisa legal é falar o seguinte: eu não vou usar negativo e positivo mais para nada. Acabou. Agora, como a gente está trabalhando com vetor, eu vou ter direção horizontal, vertical, tananã, é só módulo, tá? Vamos supor então o seguinte, ó. A força um, ela é 8 newtons. A força 2, ela é. Não, não. Não, pode ser. A força 2 vai ser 4 newtons. E a força 3 vai ser 5 newtons. Para onde esse corpo vai acelerar? E qual é o valor da aceleração dele? Então, a pergunta é a seguinte, né? Organizando melhor a pergunta. Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração do corpo. Escrevi aqui, ó. Determinar o módulo, a direção e o sentido da aceleração. Tudo bem? Bom, primeiro a gente precisa determinar a força resultante. É a partir dela que vem as respostas. Então, aí entra aquele conceito que a gente, aquela teoria que a gente estudou lá no comecinho, né, que é a parte de soma de vetores. Eventualmente a gente vai ter que decompor um outro vetor, tá? Bom, vamos lá. Como que vocês proporiam para a gente somar aqui, gente? A um eu somo com a 3, que vai dar 3 newtons, né? 3 newtons. E a 2, 4 newtons. Então, se a gente fizer um desenho um pouquinho mais resumido, eu poderia fazer assim, ó. Ó, o que que eu fiz? Como esses dois vetores estão apontando na mesma direção, no eixo X, eu somei os dois. E aí eu calculei uma força no eixo X. Então eu tinha 8 para cá, eu tinha 5 para cá, deu 3. Aí no eixo Y só tinha uma força. Deixei ela lá. Vocês estão percebendo que a gente está usando ainda o princípio da independência dos movimentos? Gente, a gente nunca mais vai deixar de enxergar as coisas em eixo X e Y, tá? Sempre vai ser assim daqui para frente. Então, fiz uma conta no eixo X, fiz uma conta no eixo Y, tira a resultante por Pitágoras, achamos a velocidade, a força. Então, a força resultante desse queridão, ela tá para baixo e na diagonal. Tudo bem? Então aí vem sempre aquelas perguntinhas assim, né? Considere um corpo se deslocando numa trajetória sob a ação de três forças. Observando as figuras abaixo, concluímos que aquela figura na qual a aceleração do corpo está corretamente representada é. Então eu quero saber como é que eu represento a aceleração do corpo. Bom, a aceleração ela tem que ter a mesma direção e sentido da força. Então eu posso colocar a aceleração do corpo aqui, ó. Essa aqui vai ser a aceleração dele, ó. Então, por exemplo, se você estivesse segurando esse corpo, imagina que você está prendendo ele aqui, está segurando ele aqui. E aí as forças estão agindo. A hora que eu soltar o corpo, ou seja, se ele partir do repouso, ele começa a fazer isso, ó. E aí ele anda em movimento uniformemente acelerado. Tudo bem? Tá? Agora o módulo a gente calcula com a continha. Aceleração igual a força sobre massa. Bom, é um, né? Eu pus 1 quilo. Isso.
Tudo bem, gente? Dá pra gente já fazer os exercícios, será? Ver se vocês querem perguntar alguma coisa por enquanto. Ah, não, peraí, calma. Não. Como que eu vou fazer o exercício sem falar da terceira lei, né? Que é a mais legal. Porra, essa daqui é do caralho. Beleza. Bom, a primeira lei serve para casos onde a força resultante é zero. A segunda lei serve para casos onde a força resultante não é zero. E a terceira lei fala de que caso? Na verdade, a terceira lei ela fala de uma coisa que acontece em todas as situações em que tem força. Para você entender a razão de ser da terceira lei, pensa o seguinte: quem criou a força? Quem inventou a força, né? De onde surge a força? A força, ela surge sempre de uma interação entre corpos. Você pode pensar bem, todos os casos que você conseguir imaginar de força na sua vida, tem sempre dois corpos interagindo. Por exemplo, eu estou andando. Ao andar, eu estou interagindo com o chão. Então, o movimento de andar, para mim, pensa o seguinte: ó, eu estou em repouso. Se do nada eu estou em repouso e começo a andar para frente, é porque tem uma força que alguém está me fazendo. Quem que está me fazendo essa força? O chão, graças ao atrito. O que a terceira lei vai dizer é o seguinte: ah, então quer dizer que se você está sendo empurrado pelo chão, é porque você está interagindo com o chão. Então você também empurra o chão. Esse é o princípio da ação e reação. Ele vai defender a ideia de que uma força é sempre o produto, o resultado, né? Quando eu falo produto, é o resultado da interação entre corpos. Isso vale para qualquer força. A gravidade é uma força na qual a Terra atrai os corpos, mas os corpos também atraem a Terra. Quando eu dou um soco na parede, eu empurro a parede, ela me empurra. Não tem como você imaginar um corpo sofrendo a ação de uma força sem que outro corpo esteja envolvido nesse processo. É como se a partir do momento que você aplica uma força no corpo, se você tivesse conectado nesse corpo. Então, a força que você faz no corpo, o corpo também faz em você. Então, o princípio da ação e reação, ele fala o seguinte, ó. É, as forças surgem, as forças surgem a partir da interação, a partir da interação entre dois corpos. Tá? Por isso que a gente usa bem, a gente sempre usa o termo, né? Par, ação e reação. Tá? E aí a gente também vai, eu vou citar vários exemplos aqui, tá? Citar alguns bem legais. Vamos começar com aqueles que são mais importantes. Vamos pensar em dois planetas, ou a Terra e a Lua, um orbitando ao redor do outro. Então imagina que esse planetinha aqui, ou esse satélite, esteja orbitando ao redor de um outro planeta. Como que o Newton explica o movimento orbital? Ele vai dizer assim, olha, para o movimento orbital acontecer, é preciso que o corpo tenha uma velocidade, que seria a velocidade orbital dele, né, que vai fazer ele circular, aqui, ó, certo? E para ele manter a trajetória, ele precisa de uma força diferente de zero, que nesse caso vai ser uma força aqui, ó, F. Tá? Essa força o Newton descreve como gravidade, tananã, tananã. Mas o que ele vai dizer também é que essa força ela é feita pela Terra sobre o corpo. Mas como ela é um produto de uma interação, não tem só como um corpo sofrer essa interação sem que o outro não sofra. Então vai dizer que a Terra também é puxada por uma força F. E o que ele vai dizer sobre essas forças é ação e reação
São forças mútuas, atuando em corpos diferentes. Atuando em corpos diferentes. Outra coisa, além delas serem forças mútuas, né? Elas têm a mesma direção e sentidos opostos. Possuem a mesma direção e sentidos opostos. Até aí, beleza? E aí a terceira coisa é a mais legal. Olha só a história. A Lua puxa a Terra e a Terra puxa a Lua. Esse efeito de um puxar o outro e o outro puxar um, ele vai ser percebido de maneiras diferentes dos corpos. Por exemplo, para a Lua, esse movimento ele é muito importante porque ele mantém a Lua na órbita. Agora, esse movimento, pessoal, essa força aqui, ó, para a Terra, ela é insignificante. Ela é praticamente incapaz de fazer a Terra sair do lugar, por conta da segunda lei. Ó, essa força aqui, ó, pessoal, é ação e reação, ok? Ela é a mesma para a Lua e para a Terra. Só que na Lua, ela é capaz de causar uma aceleração maior, porque a Lua é mais leve. Como a Terra é um corpo maçudo, a força, desculpa, a massa é tão grande que a aceleração é praticamente zero, tá? Então, as forças possuem o mesmo módulo. A ação e reação possuem o mesmo módulo. Hum, isso é uma característica, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês agora muito difícil. Por que o super-homem não voa? Por que que é mentira que o super-homem voa? Todo mundo sabe que o super-homem não pode voar, né? Mas vocês já pararam para pensar nisso? Qual é a inconsistência física do super-homem voar? Pensa. Professor, eu nem sabia que ele não voava. Hã? Nem sabia que ele não voava. Puta, desculpa, cara, acabei com a sua infância. Acabei Então vamos mesmo. lá, já que eu acabei com a sua infância, eu vou arrebentar com ela agora. Daqui você vai pro psiquiatra. Ah, Super-homem não voa, Papai Noel é o caralho, Coelhinho da Páscoa esquece, quem vai te dar ovo é a Cacau Show com o dinheiro do seu pai e da sua mãe. E se você for uma boa menina, você vai ganhar presente do mesmo jeito que seu pai não vai ter coragem de não te dar o presente. a última só que é verdadeira. É, o resto vai continuar se acreditando. Você vai continuar nesse mundo de ilusão, né? E a fada do dente, professor? Sabe como é que chama isso, né? Capitalismo realista. A pessoa acredita no fim de tudo, menos do capitalista. Né? Cuidado, hein? Cuidado, desperta, camarada. Vocês estão percebendo que eu estou me radicalizando, né? Vocês já perceberam? Tá bom. Por que que o super-homem não voa, gente? Porque não tem nada que empurre ele pra cima, caralho. Pro super-homem voar, vamos lá. Ele precisaria empurrar alguma coisa pra baixo e essa coisa empurraria ele para. Por exemplo, ele podia dar um peido, ele voaria. Porque se ele dá um peido, pensa, quando você solta um peido, o que que você está soltando? Gás para baixo. O gás te empurra para cima. Como é que vocês acham que o foguete sobe, gente? É um peido.
Só que é um peido muito foda. Ele vai jogando o ar para baixo e vai jogando o foguete para cima, tá? Então, quer dizer, não tem como um corpo por si só levantar voo. A não ser que ele use alguma outra coisa para justificar, para conseguir criar a ideia de ação e reação, tá? Vocês estão tirando sarro, mas isso foi pergunta da FUVEST, tá? Explica para mim, baseado nas leis de Newton, segunda fase, por que que é impossível o super-homem voar? Então a gente fica tirando sarro dessas perguntas, mas é foda, tá? Quer ver um outro exemplo de ação e reação? Esse do super-homem é legalzinho, né? Mas tem uns mais legais. Eu já tô metendo louco aqui nas coisas, tá? Tinha umas coisas que não era nem pra eu estar falando agora, mas eu tô. Vocês lembram quando a gente estuda atrito, que tem um tal de atrito estático, atrito cinético? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma maneira legal da gente entender o princípio da ação e reação é falar de atrito, tá? Então vamos imaginar duas situações. Na primeira situação, eu tenho um carro que, tá? Esse carro ele tá com uma velocidade, ok? E vamos imaginar que esse carro esteja acelerando. E a aceleração dele é uma aceleração horizontal para a direita. Se eu perguntar para vocês o seguinte, então, pessoal, para onde está apontando a força resultante deste carro? Bom, se a aceleração está horizontal para a direita, quer dizer que a força resultante também tem que estar, certo? Aí você pode perguntar assim: ah, mas Danilo, peraí. E o peso anormal? Foda-se. Sabe por quê? Eu não vou me preocupar com o peso e com a normal por enquanto, porque a minha aceleração está para horizontal. Se a minha aceleração está para horizontal, o que importa para mim é que a resultante esteja na horizontal. É claro que vai existir o peso, é claro que vai existir a normal, mas provavelmente essas forças devem se anular. Tá bom. Pergunta: quem está aplicando essa força no corpo? Hã? Quem que está empurrando o carro para frente? O chão. É o chão que está empurrando ele para frente. Força aplicada pelo solo no carro. Peraí, professor, como assim? Como que o solo está empurrando o carro para frente? Simples. A roda, ao girar, quantas rodas tem um carro? Quatro. Das quatro, pelo menos duas estão conectadas ao motor. Geralmente as rodas que estão conectadas ao motor são as da frente. Por que que é importante você saber isso? Porque as rodas que estão ligadas no motor, elas têm um giro ativo, são elas que estão provocando o movimento. Se acelera, essas rodas ganham torque. Quando você acelera o carro muito, por que que o pneu gira muito forte? Porque você está gerando torque na roda dianteira. Então, as rodas dianteiras, o que que elas estão fazendo? Na medida em que elas giram, elas empurram o chão para trás. Eu coloquei aqui a FR linha, tá, gente? Só para a gente entender que essas duas coisas aqui, ó, são um par ação e reação, tá? Então, essa força é feita pela roda sobre o chão. Igual quando você anda. Quando a gente anda, a gente não joga o chão para trás. Então aqui, ó, o chão ele está sendo empurrado para trás, tá? E o carro está sendo empurrado para frente, tá? Isso aqui se chama força de atrito. Isso aqui é uma força de atrito, ó. Professor, pera um pouquinho. Pera um pouquinho que agora fudeu. Você está dizendo que o atrito está jogando o carro para frente? Exatamente. Esse é um tipo de atrito. Esse atrito é chamado de atrito estático.
É o atrito que você, ao empurrar o chão para trás, o seu pé está parado em relação ao chão. Ó, ó. Então isso aqui é um atrito estático. Esse atrito estático, ele não está atrapalhando o movimento, muito pelo contrário, ele produz o movimento. Por exemplo, vocês acham que isso aqui aconteceria se o chão fosse perfeitamente liso? Se o chão fosse perfeitamente liso, pessoal, essa roda ia ficar girando em falso e o carro não ia andar. Deu para entender? Fala, Malu. Isso, a roda ela estaria girando para cá, ó. Assim, ó, Malu. Mas ele tá ao contrário, ela. Porque, ó, a roda não tá girando para cá, ó para onde tá o atrito. Porque esse aqui é o do chão. No chão, o chão está sendo empurrado para trás. Mas o atrito no carro é esse aqui, ó. Então, ele é sempre contrário à tendência do negócio. Então, a roda está girando para trás, esse atrito vai para frente. Tá, não. Então, ele é o do atrito, mas no chão. É porque assim, eu estou chamando de atrito isso e isso. Porque de fato são um par atritos, tá? Beleza? Então veja, esse atrito, ele é um atrito completamente diferente daquele que a gente está mais convencionado a entender, que é o atrito que freia as coisas. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Vamos supor que essas rodas não tenham tração, não estão conectadas ao motor. Então elas são mortas. É roda morta. Uma roda morta é como se você estivesse arrastando o carro. Então nessa roda, a porra do atrito, de fato, é para trás. É um outro fate. É como se, por exemplo, se eu tirar essa roda daqui, imagina que você tira a roda. Você concorda que na hora de você puxar o carro, você ia arrastar essa bundinha no chão? A hora que você arrastasse essa bundinha no chão, não ia dar um atrito aqui? Então essa roda, embora ela esteja rolando, ela está sofrendo um atrito cinético. Aqui é o cinético. Esse atrito está segurando o carro. Por isso que um carro em tração de quatro rodas tem mais força. Porque quando o carro tem tração nas quatro rodas, a hora que você acelera, as quatro rodas vão empurrar o chão para trás. Em vez de você ter duas rodas empurrando e duas arrastando só, você vai ter quatro rodas empurrando o chão para trás. Então, os carros de tração 4x4 eles conseguem subir rampas mais íngremes. Pelo fato de ter mais tração, fica mais difícil de atolar. Porque, por exemplo, por que que um carro de tração de duas rodas atola fácil? Porque tem duas rodas que não giram. Se o carro cair na lama e o motorista ficar, "Ih", só vai ter duas rodas girando, as outras duas estão paradas. Agora, se você tem um carro de quatro rodas com tração, a hora que você acelera, as quatro giram. Ou seja, é como se você tivesse quatro pessoas jogando torque no carro. Deu para entender esse lance, gente? Da questão dos atritos? Então, ó, quem é a reação desse atrito? É esse. Quem é a reação desse atrito? Tá no chão também, para a direita. Fatilinha. Se você ainda sair com dúvida da aula de hoje, eu vou pedir para você fazer uma coisa na sua casa. Se você tiver um tapete na sua casa, faz o seguinte: põe o tapete no meio da sala, afasta do tapete, vem correndo, e a hora que você estiver em cima do tapete, você freia. O que vai acontecer? Tsh. Esse é o atrito da roda morta. O atrito da roda. Já viram criança fazer isso? A criança vai correndo, vai no tapete, pula e arrasta o tapete. É a roda morta. Se você quiser entender o que é a roda viva aqui, sobe em cima do tapete e tenta sair correndo. Se você tentar sair correndo em cima do tapete, o tapete não vai escorregar para trás? É essa tração aqui, ó. São essas duas situações. Fala. Genial, né? Tomara que você não quebre a cabeça ao fazer isso. Afasta da televisão. Oi.
Ele tem que avisar. Ele tem que avisar. Ele fala, ó, considere Prof- que o carro tem tração em duas rodas ou quatro rodas. Professor, Oi? então o carro ir para frente é a resultante do pneu com o chão. Então, importa a qual que é a primeira força que vai gerar uma reação ou tipo, Então, sabendo que é mas um concorda par, que tá essa bom? pergunta ela não tem sentido? Porque, sabe por que que eu acho que ela não tem sentido? Porque as duas são simultâneas. Não dá pra você discutir assim, ó. Quem empurrou primeiro? Sabe aquela briga de escola? Ah, ele que me empurrou primeiro. Aqui não tem isso. Na hora que a roda, vamos pegar aqui a roda tracionada, vai. Na hora que a roda tracionada empurra o chão para trás, é imediato. O chão empurra ela para frente. Então não tem como a gente discutir se essa força ou essa vem primeiro. Não dá. Elas são simultâneas mesmo. Bom? Porque uma só vai existir se a outra existir. Tá bom? Vamos fazer exercício? Acho que agora dá, né? Das três leis, eu acho a mais difícil a terceira. Porque às vezes é difícil você enxergar esses negócios de ação e reação. Vamos lá. Página 39. Não, 38. 37, 38. Na verdade, é na 39 mesmo. É que ficou um rabicozinho ali. Questão número um. Abaixo estão representadas as forças de mesmo módulo que atuam numa partícula em movimento, só que em três situações. Vamos lá. Da partícula um, eu tenho uma força para baixo, uma para o lado e outra para o outro. Espera aí. Ó, gente, só uma coisa, tá? Ele fala que as forças têm o mesmo módulo, tá? F, F, F. Vamos, eu vou desenhar um por um, depois a gente faz os outros, tá? O que ele quer que a gente descubra é o seguinte: é, em qual delas, qual desses corpos a gente pode afirmar que a velocidade é constante? Então ele está falando, ó, os três corpos estão em movimento, mas tem alguém com velocidade constante. O que que a lei de Newton fala sobre velocidade constante? Bom, se o corpo está com velocidade constante, é porque ele está na primeira lei. Então significa dizer que a força resultante ela tem que dar zero. Então o nosso trabalho na questão ele é bem simples. Ele consiste em você olhar para a figura e dizer se essa soma dá zero ou não. Tudo bem? Vamos lá. O que que vocês acham dessa figura aqui? Pode dar zero? Pode não dar? Talvez. Eu vou supor, tá, pessoal? Embora ele não tenha dito, que esses dois vetores são perpendiculares. Tá? Pelo desenho a gente imagina que eles sejam perpendiculares. Até porque se, se não forem, não dá para resolver a questão. Não tem como você precisaria saber o ângulo aqui, tá? Ô, gente, olhando aqui, eu não consigo ver uma soma dando zero. Vou explicar para vocês por quê. Eu tenho aqui um vetor para cá, né, na diagonal, e eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar esse vetor aqui, somar com esse, e a resultante somar com esse aqui. Acontece o seguinte: observa que os três vetores são iguais. Então, na hora que eu for fazer o Pitágoras aqui, ó, você faz a regra do paralelogramo, né? Aí acha por Pitágoras. Ô, gente, quanto dá esse vetor? Vai dar f raiz de 2, certo?
Só para ter certeza que todo mundo entendeu. Quando dois vetores são iguais e estão perpendiculares entre si, o resultante é a diagonal do quadrado. Por isso f raiz de 2. Se a gente considerar que f vale, desculpa, que raiz de 2 vale mais ou menos 1,4, não tem como essa soma dar zero. Então aqui eu tenho força resultante diferente de zero, tá? Então esse corpo está em movimento uniformemente variado. Agora, os outros dois, ok, né, gente? Ó, no corpo 2 eu tenho duas setinhas na horizontal, de mesmo tamanho, duas na vertical, de mesmo tamanho, resultante zero, tchau. Esse da MRU. Agora esse aqui, também zero, né? Tá? Então aqui eu tenho força resultante zero, força resultante zero, tá? Questão 2. Acabou. Uma força resultante de intensidade F produz em um corpo de massa m1 uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A mesma força de intensidade F aplicada a um outro corpo de massa m2 produz uma aceleração de 10. Então vamos desenhar. Eu tenho um corpo de massa m1 que eu vou aplicar uma força F nele, e esse cara ele vai acelerar com 5 metros por segundo ao quadrado. Aí eu vou pegar um outro corpo, vou aplicar a mesma força, só que a aceleração dele é outra. Tá? Isso. Aí ele vai falar assim, ó: se os dois corpos forem acoplados um ao outro, formando um único corpo, e a mesma força de intensidade F for aplicada nesse sistema, qual vai ser a nova aceleração? Então, a proposta dele é a seguinte: ao invés de ele acelerar só um ou só o dois, ele vai acoplar os dois corpos e vai puxar os caras com a mesma força. Tá bom? Se vocês tivessem que chutar um valor, vocês chutariam um valor maior que 10, entre 5 e 10 ou menor que 5? Isso a gente tem condição de responder, tá? Caso, por exemplo, um exercício seja teórico, vocês acham que a aceleração ela tá mais é maior que 10, tá entre 10 e 5 ou tá menor que 5? Menor que 5. Sabe por que que ela é menor que 5, gente? Eu não estou usando a mesma força nos três casos. Percebe uma coisa? Quando eu aplico a mesma força nos dois corpos, tem um que acelera mais. Por quê? Mais leve. Esse corpo é mais leve do que esse aqui. Agora, para pensar então. Se você juntar os dois corpos, a massa dos dois corpos não é a soma das duas? Se você usar a mesma aceleração, a aceleração tem que ser menor do que 5.
A gente não consegue saber exatamente quanto por enquanto, mas que ela tem que ser menor que 5, tudo bem, por causa da inércia, tá? Ahn, Se vocês tivessem que chutar valores para as massas, pode escolher o valor que vocês quiserem, tá? Ah, então vai dar certo sempre? Não, peraí. Escolhe um valor para a massa do um, vai. Quanto vocês querem que pese o 1? 2. Se o um pesa 2, quanto pesa o 2? Ele tem que pesar 4 quilos. Não tem como. Por quê? 4 não, desculpa. Percebi que a Bianca estava com a boca aberta, eu falei, matei ela. Por que que ele tem que pesar 1 quilo? Porque ele está acelerando mais. Então, se vocês supõem que o cara daqui pesa 2, o cara daqui pesa 1, tudo bem? Agora, diante dessa situação, gente, vamos fazer a conta, porque se esse cara pesa 2 e esse pesa 1, esse aqui vai pesar 3. 3 kg, tá? Como todos os corpos estão submetidos à ação de uma mesma força, eu posso dizer então que, vê se você concorda, ó, M1 vezes A1 igual a M3 vezes A3. O que que seria o M1? É a massa do primeiro corpo, multiplicado pela aceleração dele, tem que ser igual à massa desse coiso, multiplicado pela aceleração dele. Gente, aqui eu poderia. E por que que eu igualei essas duas coisas aqui, ó? Porque é a mesma força. Então eu poderia, por exemplo, igualar esse ao 1, como eu fiz aqui, ou esse ao 2. Também daria certo, tá? Aí é só substituir e fazer a conta. 5, não, 3. O que que eu estou fazendo aqui? Ah, lembrei. Ah, desculpa. Nossa. Ó, tá bom? Aê. Ana Clara, o que que vocês estão olhando lá para trás? Fala. Próxima. Vamos lá. Não é Ana Clara, é Maria Clara. Oi, pode. Não, tô brincando, fala aí. Ah, pode. Aí igual a 2, hein? Pode. É que aí você, por exemplo, você usou números também na massa? Você usou M1, M2, né? Você chamou essa de 2M, essa de M. Tá, tá, dá certo. Dá certo. Você cortou o M, né? Professor, Oi. se eu usasse alguma outra massa, porque A é F sobre M, né? Ou alguma outra massa que o resultado também desse 5, daria certo? Sim. O que importa é o seguinte, ó. Eu escolhi dois. O pessoal escolheu 2 quilos aqui, né? Aí, baseando nesse 2 quilos, eu coloquei 1 quilo aqui. O que importa da gente perceber é que essa massa, ela precisa ser a metade dessa. Então, por exemplo, você pode colocar 10 e 5. Ou, inclusive, por exemplo, tem gente aqui na sala, que nem a Milena, ela fez com letra. Ela chamou essa massa aqui, ó, de 2M. E essa massa aqui, ele chamou de M. E aí, consequentemente, essa daqui eu vou chamar de 3Ms, tá bom? Então, o que importa, na verdade, é a proporção. Se vai ser 2, 1 ou 10 e 5, a gente costuma escolher os menores números até por uma questão de conveniência, né? Tá? De ficar mais fácil de fazer conta, Tá. tá bom?
3. Observando-se o movimento de um carrinho de massa 0,4 quilos ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que a sua velocidade varia linearmente com o tempo, de acordo com a tabela. Gente, o que significa dizer velocidade variou linearmente com o tempo? Bom, se uma coisa varia com a outra, se uma coisa, que é a velocidade, né, no caso, variou com o tempo, é porque existe uma função de velocidade em função do tempo. E essa função deve ser necessariamente de que grau? Primeiro, ó, isso que é variar linearmente. É uma função de velocidade por tempo de primeiro grau. Ou seja, traduzindo para uma linguagem do português mais claro, o corpo está em move. Quando ele fala que a velocidade varia linearmente com o tempo, ele está dizendo o corpo está em MUV. E é bem fácil perceber isso pela tabela. Vocês estão percebendo, pessoal, na tabela, que a cada 1 segundo a velocidade do cara cresce 2 metros por segundo? Então eu posso dizer que a aceleração do corpo vale 2 metros por segundo ao quadrado. Isso é claro para todo mundo, pessoal? Eu poderia, né, se eu quisesse, chegar nesse número fazendo delta V por delta T. Tá? A pergunta do cara é a seguinte: nesse intervalo de tempo aí, ó, de 0 a 4 segundos, qual que é a intensidade da força resultante que atuou no carrinho? O exercício em si é bem simples, ó. Aplicação da fórmula. A aceleração eu encontro a partir da tabela, por isso que ele deu a tabela de velocidades. É justamente para que nós possamos fazer isso aqui, ó. E ele deu a massa, acho que é 0,04, né? É 0,4 mesmo, gente? É, né? Então, não vai se empolgando, não, que os exercícios não são tão facinho assim, não, tá? É só o comecinho. Então a gente vai percebendo nesses primeiros exercícios que o que a gente está fazendo a princípio, né, é somente aplicando primeira ou segunda lei. Vê que ainda não tem atrito, não tem plano inclinado. O que a gente costuma fazer a partir dessa aula, né, que vão ser nas próximas, é usar a lei de Newton para explicar outros tipos de situação, tá? Então nessas primeiras questões não vai aparecer nada de muito diferente. Aqui na 4 ele fala o seguinte: veículo de 5 quilos descreve trajetória retilínea e ele deu a função horária. 3t ao quadrado mais 2t mais um. Aí ele fala assim: ah, ele deu a massa, né? Tá. E o que que ele quer? A força? Força resultante. Isso, é a força resultante no corpo. O que que me garante nesse exercício, pessoal, que a força resultante não é zero? Eu sei que não tem alternativa, tá? Não tem alternativa zero. Mas o que que me garante o fato?
Eu bater o olho na questão e falar, impossível a força ser zero. Move, move. Isso aqui é uma equação de sorvetão. Se isso aqui é uma equação de sorvetão, pessoal, ele está em move. Se ele está em move, ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, ele tem força resultante. Então, tipo, é muito legal da gente, nesse ponto da matéria, a gente consegue ter muita clareza de que, primeiro, eu simplesmente entendo que existe isso. Aí eu começo a explicar a partir da aceleração e da força. Então, essa força, gente, ela tem que ser ma, acabou. Tudo bem? Bom, a massa ele deu. Onde eu procuro no sorvetão a aceleração? Aqui, ó. Este termo no sorvetão é o a sobre 2t ao quadrado, não é? Esse termo aqui no sorvetão é o S0, que seria de onde o corpo sai. Esse doisinho aqui, o que que ele é? É a velocidade que ele tinha no começo. E aqui é a metade da aceleração. É a sobre 2t ao quadrado. Então, se a sobre 2 vale 3, então a nossa aceleração vale 6. Tá bom? Então, veja só, né? Se a gente comparar o exercício, o 4 com o 3. Ambos os exercícios é basicamente aplicação de fórmula. No exercício 4, eu descubro a aceleração por uma análise da fórmula do movimento, da equação de movimento. Descobri a aceleração, venho aqui e tchalau. 5 vezes 6 vai dar 30. Tá bom? No exercício anterior, eu descobri a aceleração fazendo a formulinha delta V delta T. Tá? Aqui eu descobri pela equação, aqui eu descobri pela própria tabela que ele deu. Então eles são exercícios um pouco parecidos, tá? Ah, esse aqui é legalzinho, o 3. O 3 não, o 5. Vamos tentar explicar o 5 bem detalhadinho, tá? Que é o que fala da ação e da reação. Ele fala assim, ó. Em alguns textos de física sobre leis de Newton, encontra-se descrita uma situação conhecida como paradoxo do burro. O burro, aí ele vai explicar o paradoxo. O burro puxa a carroça, exercendo sobre ela uma força horizontal para frente. Pelo princípio da ação e reação, a carroça aplicará no burro uma força de igual intensidade e direção, porém para trás. Como são opostas e de igual valor, essas forças devem se cancelar. Assim, nem o burro e nem a carroça devem sair do lugar. Então vamos tentar desenhar isso para a gente entender. Qual é a situação paradoxal, né? A situação paradoxal é a seguinte: o burro está tentando sair do lugar, mas não sai. Basicamente essa é a ideia. E aí ele vai explicar da seguinte maneira: você tem aqui a carrocinha sendo puxada pelo burrinho. Esse é um burro meio niilista. Foda-se. Tá, então vamos lá. O burro puxa a carroça. Então a carroça está sendo puxada para cá. Eu vou chamar de F. Aí ele continua dizendo assim, tá, mas pelo princípio da ação e reação, se o burro está puxando a carroça deve puxar o burro. Tá? Aí ele continua dizendo assim, essas forças são de mesmo módulo, porque elas são ação e reação. Como elas têm a mesma direção e sentido, elas se cancelam. Se elas se cancelam, então a força resultante é zero. Professor, Então o burro não sai do lugar. Oi! em um sistema
pode-se haver mais de um par de ação e reação. Pode, Aí. certeza, Então, é com basicamente certeza. isso que E é acontece aí, né? provavelmente é por aqui que a gente vai sair da questão. Porque, gente, alguém aqui em sã consciência já viu um burro tentando puxar uma carroça e não sair do lugar? Isso não tem sentido. A não ser que a carroça seja muito pesada. Mas isso aqui está completamente desvairado, isso aqui. E aí, vamos lá. Ele fala assim, né, nas perguntas, no item A, que é a parte mais importante, porque depois você desmonta o problema. De acordo com a lei da ação e reação, o paradoxo do burro contém um erro de conceito. Então não é bem um paradoxo. Ele é uma coisa inventada para as pessoas acharem que é um paradoxo. Cadê o erro? O que que tem a força do burro? É, na verdade está faltando várias. Então, não é esse o erro ainda, tá? Tem um erro. Olha no texto e procura o erro. Exatamente. Qual é o erro do paradoxo? Ação e reação não se cancelam. Professor, mas espera um pouquinho. Você acabou de falar que ação e reação têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Tudo bem. Mas então por que que elas não se cancelam? Porque elas estão em corpos diferentes. Ô, gente, o que que é uma força resultante? O que que é uma força resultante? Não é o resultado da soma de todas as forças em um corpo. Não tem como você calcular a força resultante com a força da carroça e do burro, porque elas estão em corpos diferentes. Então eu escreveria assim, né? Qual que é o erro? Ação e reação não se cancelam, pois estão aplicadas, pois estão aplicadas em corpos diferentes. Ok? Tá, agora antes da gente responder as questões B e C, que a gente tem as duas ainda, agora a gente vai fazer o que o Carlos sugeriu. Vamos colocar aqui as outras forças que estão faltando, gente. Tá faltando um monte de força aqui. Eu não vou me preocupar ainda com as forças verticais, tá bom? Só vou me concentrar nas horizontais. Tá. No burro, deixa eu colocar o chão aqui. Vamos colocar o chão. Porque agora nós vamos meter todos os atritos aqui, hein? Mesmo sem ter tido aula de atrito. Vai. O burro é que manda, né? Tipo assim, é ele que leva a carroça, não o contrário. Então ele vai empurrar o chão para trás com as patinhas dele. Na hora que o burrinho empurrar o chão para trás, o chão vai empurrar o burrinho para frente. Então, nas patinhas do burro, tem umas forcinhas aqui, ó. Fati motriz. Fati motriz. O que que é fati motriz? É a força de atrito que causa movimento. É a força que você faz com a roda que está tracionada, tá? Tudo bem aqui, ó? Beleza. Aí esse burro, ele é puxado para frente, né? Empurrado para frente pelo chão. Tá, mas cadê a força de reação do atrito do burro aqui, ó? Tá no chão. Como que eu desenho a força de reação desse atrito no chão? Para a esquerda. O chão está sendo empurrado para a esquerda para que o burrinho seja jogado para a direita. Beleza? Beleza. Agora vamos nos concentrar. Então, olha que interessante. Qual é a força resultante no burro? Força res no burro. Não? Ô, gente, para onde o burro vai andar? Então vamos supor que ele ande para a direita. Olha para o burro.
Esquece as forças verticais. Quem está apontando para a direita? Quem está apontando contra ela? Então, no burro, a força resultante seria o fat das patinhas, fat motriz, menos a força que a carroça faz nele. Isso aqui é igual a massa do burro vezes a aceleração do burro. Ó, estou escrevendo aqui, gente. Segunda lei para o burro, tá bom? Então eu só consigo sair do lugar se a força que eu fizer no chão superar a força que a carroça faz em mim, tá? Agora, vamos nos concentrar na carroça. A força que empurra a carroça para frente é a força F, que é a reação do burro. Só que a carroça tem roda. Quantas rodas da carroça estão ligadas ao motor? Nenhuma. Então todas as rodas são mortas. Se elas são mortas, elas se limitam só a serem arrastadas. Vocês entendem isso? Então, para onde está o atrito nas rodas aqui? Nas rodas, o atrito está para trás. Eu vou chamar de FAT carroça, FAT C. Ó. Enquanto a carroça está sendo puxada para frente, essas rodas, elas de uma certa forma estão atrapalhando, porque o atrito está para trás, né? Tá? Então, como que fica a força resultante na carroça? F res na carroça. Fica F menos FAT na carroça igual a massa da carroça vezes A. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá bom? Hum, não, é cinético. Por isso que porque ele tá deslizando. O atrito estático é aqui, ó. Pensa assim, Mi. Quando você põe o pé no chão e empurra ele para trás, aqui, ó, o teu pé tá parado em relação ao chão. Então, esse atrito aqui é o estático. Esse atrito aqui é o atrito que a roda tá girando, mas o chão tá parado. Porque uma coisa que talvez vocês nunca tenham reparado é por que que eu chamo o atrito de cinético e estático? Tem a ver o que está acontecendo com as superfícies. Quando você tem uma superfície parada em relação à outra, este atrito se chama estático. Então, para você ter uma superfície parada em relação à outra, você tem que pôr o pé no chão e empurrar o chão. No momento que você está empurrando o chão, o teu pé e o chão estão parados um em relação ao outro. Agora, as rodinhas estão girando e o chão está parado. Então, um em relação ao outro está em movimento. Então, isso é o cinético. Vocês já repararam que o professor de física sempre, ele sempre usa o mesmo exemplo, né? Isso que é foda. O atrito estético o atrito cinético é quando o pneu trava. É sempre esse mesmo exemplo. E faz sentido. Quando o pneu trava, imagina que você está numa velocidade X lá no carro. Você pisa no freio de maneira muito brusca e a roda para. Só que o carro continua indo por inércia. Então, naquele momento, a roda está parada. Aliás, mas ela está andando em relação ao chão. Então, nesse movimento de escorregamento, você tem o cinético, tá? Beleza. Aí no B, ó, como se justifica o fato do burro conseguir se mover para frente se a força aplicada sobre ele pela carroça é para trás? A gente poderia explicar isso da maneira mais simples, que é a seguinte, ó. A força resultante no burro, a força resultante no burro
tem sentido para a direita, tá bom? O que que esse item do exercício está meio que chamando a atenção da gente? Que para você saber se ele está acelerando para um lado ou para o outro, não adianta você olhar as forças isoladas. Você tem que olhar a resultante, tá? Então, por que que o burro está andando para a direita se essa força está para trás? Porque essa força não é resultante. A resultante é a força que está apontando para a direita, que seria essa daqui, ó. C. Então pera um pouquinho. Eu preciso contar uma outra coisa para vocês aqui. Ô, gente, imagina os dois andando agora, o burro e a carroça. Qual dos dois teria maior aceleração? O burro ou a carroça? É igual. É igual. Muito cuidado com isso. Ô, gente, como que o burro e a carroça estão andando e a carroça, por exemplo, ultrapassa o burro? Entende? Veja, cuidado. Quando você tem um. Porque assim, uma coisa na lei de Newton que é foda é o seguinte: você pode olhar para isso aqui e pensar assim: eu estou vendo um burro. Você pode olhar para isso e dizer assim: eu estou vendo uma carroça. Mas você pode olhar e dizer: eu estou vendo uma coisa só. Existem maneiras de você enxergar o sistema. Só que a beleza da lei de Newton é que ela vale para as três situações. Por exemplo, quando eu olho só para o burro, burrinho, eu estou olhando para isso aqui, não estou? Da patinha menos a força igual a massa do burrinho vezes A. Se eu olhar só para a carroça, esquecer que ela está fazendo parte do burro e que é um sistema, se eu olhar só para a carroça, eu consigo resolver o problema também. Quer dizer, eu consigo calcular a aceleração de uma carroça, mesmo fingindo que não tem ninguém pilotando ela. É mais ou menos essa a ideia. No entanto, eu também posso pensar nisso como um sistema. Esquece que é burro e carroça. Esquece. É uma coisa só. Como que eu escreveria a segunda lei para o sistema? Uma maneira de você escrever a segunda lei para o sistema, pessoal, é você somar as segundas leis para cada parte do sistema. Então, se o seu sistema é burro mais carroça, você pega a primeira lei do burro, a segunda, né? Do burro, segunda da carroça e soma. Então, vou somar. Pronto. O que que a gente pode fazer aqui na soma? Ahn, Bom, essas acelerações são iguais, né? E, ó, gente, tá vendo esse F' e esse F? Eles são um par ação e reação lá da carroça, lá do meio. Então, eu posso cancelar os dois porque eles têm o mesmo módulo, né? O mesmo módulo, tá bom? Então, a minha segunda lei para o sistema como um todo, ela ficaria FAT das patinhas do burro menos o FAT das rodinhas de trás igual a MA, MB vezes A, mais MC vezes A. Tá bom? Oi. Não entendi. Eu não entendi o que você pensou, na verdade. Porque assim, antes de você me explicar de novo, quando você fala carroça em relação ao chão, você está falando dessa força. Tá, o que que tem? E aí continua.
É, já deu merda, né? Já para aí. Não, não, já para aí, Carlos. Pô, o que que estava errado na frase que você falou que eu mandei separar? Pronto, então para. Não tenta inventar uma história. Tem duas coisas que eu queria comentar aqui. A primeira é a seguinte: eu posso colocar isso aqui em evidência, né? O A. Então fica assim, ó. Professor, Eu não fiquei bravo com você, tá, Carlos? professor, Oi. eu não entendi. Eu entendi que a resultante do burro é a motriz menos a F', ali em Ah, tá. cima. Isso. Aqui. Aí eu não entendi porque é igual a m, ou a massa do burro vezes a aceleração. Ah, tá. Uai. O que que a segunda lei de Newton fala? Que a força resultante é a massa vezes a aceleração daquilo. Uhum. Uai, pensa assim. Você não está olhando só para o burrinho? Então, Sim. a força resultante no burrinho é a massa do burrinho vezes a aceleração. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, mb vezes a. Tá. Quando eu fui aplicar a segunda lei só para a carroça, mesma coisa. Força resultante na carroça é a massa da carroça vezes a. Ah, Então, é que quando essa você vai fazer o F subtração é igual a a ma, do F. Ah, que aham. massa você coloca? A massa do corpo ou da parte dele que você está calculando a resultante. Tanto é que olha o que acontece aqui, ó, quando você resolve calcular a segunda lei para o sistema inteiro. Ó, para o sistema burrinho mais carroça, você tem a força das patinhas menos a força lá de trás da carroça, igual a massa de todo mundo agora. Tá vendo, ó? Por que que agora eu coloquei a massa do burrinho mais a da carroça? Porque eu estou fazendo para o sistema inteiro. E a aceleração vezes A. O que que é legal de vocês guardarem, tá, pessoal? Se você fizer essa conta aqui, ó, essa ou essa, a aceleração vai dar a mesma, tá bom? Você entendeu da onde eu tirei essas massas agora? Sim. Obrigada. Beleza. E tem mais uma única coisa que eu quero falar. Deixa eu ver se é a última ou não é. É a última. Vocês perceberam que quando eu somei esse bagulho aqui, as forças de dentro do sistema desapareceram? As forças da carroça ali, ação e reação? Eu quero que vocês guardem uma mensagem com isso. Forças de dentro do sistema. Quando você olha para o burro ou só para a carroça, faz todo o sentido do mundo você pensar nessas forças. Agora, quando você olha para o burro mais a carroça, essas forças elas passam a ser forças de dentro do sistema. Elas não vão importar para nada. Então, uma dica: quando vocês tiverem coisa amarrada por barbante, manja quando os caras pendura coisa. Quando você tem um bloquinho empurrando o outro bloquinho, toda vez que você tiver algum tipo de conexão entre partes de um sistema, entenda que aquelas forças não interferem na aceleração como um todo. Então, por exemplo, se eu precisar calcular a aceleração desse sistema aqui, a melhor maneira de fazer isso é usando esse tipo de situação, ó, tá? Vocês vão perceber na próxima aula que a gente vai trabalhar muito assim. Tem horas que eu vou olhar para o sistema e vou escrever a segunda lei para ele inteiro. Aí depois que eu escrevo a segunda lei para o sistema inteiro, eu quebro ele e escrevo só para cá. Então vai acontecer esse tipo de situação, tá bom? Beleza, gente. Acho que parei por hoje. A gente deixa a questão 6 para a próxima aula, até porque ela é bem mais extensa, tá? E aí a gente continua na semana que vem, tá? Passar bem. Vou ver aqui se tem alguma mensagenzinha.
Isso é um cachorro? Não, era um burro. Fake news, isso. O que que é fake news?